constelação familiar, ela foi fundada por Bert Helling. Ele faleceu recentemente, mas deixou esse legado para que a gente entendesse a base da vida. Por que são constelações familiares? Porque pra gente existir, a gente precisa de uma família. Tem um início, tem um princípio. Então ali é a base. Então constelação não é uma técnica, não é uma terapia. Não, a constelação é muito profunda, ela é uma ciência de vida. Uma ciência que explica principalmente esse nosso princípio sobre as compensações. Então fala que tudo que aconteceu no sistema familiar nós compensamos, né? Inclusive positivamente. Então olha as compensações de estar aqui nesse momento onde tudo está mais disponível, a informação está mais disponível, os recursos estão mais disponíveis. Há 10, 15, 20 anos atrás, a gente nem ia imaginar que fosse existir o WhatsApp, o celular da forma que a gente usa, toda a tecnologia à nossa disposição, né? Então, pra gente, é um presente estar aqui nesse momento da evolução. Fran, o que isso tem a ver com mães narcisistas e tudo mais? Eu vi em alguns canais, alguns grupos sobre mães narcisistas durante a minha pesquisa, que já é de algum tempo, gente. E eu percebi, assim, o medo que essas pessoas têm da constelação familiar. Só que a constelação familiar, ela é muito pautada em cima de Freud, Jung, Moreno, vários outros filósofos, estudadores, pesquisadores. Cada linha, cada teoria, ela vai agregando com uma próxima. Não dá para excluir nada, mais uma lei do pertencimento. Então o Freud foi muito importante para a história, Moreno, todos se pautavam no princípio da vida, nas relações da criança, nas relações com os pais e tudo mais. Esse termo mãe narcisista, ele tá ficando muito comum, né? O que é esse termo? Mãe narcisista é aquela mãe que tem principalmente características de agressão, de abuso, de criticar muito a pessoa, de às vezes ter até comportamentos psicológicos afetados, não tem discernimento da realidade muitas vezes, fazem dos filhos empregados, são agressivos, manipuladoras. São várias características que é colocado para as mães narcisistas. E eu já falei para vocês um pouco da minha história. Vocês sabem que dentro do que eu vivi, eu poderia ter todos os recursos para rotular a minha mãe como uma mãe narcisista. Por que eu tive tantas idas a conselho tutelar e tudo mais? Porque eu tinha muito problema de lidar com a agressividade dela, tinha muito problema para lidar com a forma que ela conduzia a vida, não tinha estrutura nenhuma, mas eu teria todos os motivos para rotular a minha mãe como uma mãe narcisista. E justamente por toda essa dor que eu passei, por tudo aquilo que eu vivi, eu entendi que chegava um momento que eu não podia mais carregar tudo aquilo, porque era muita dor, era muito vazio, era muita tristeza que eu carregava. E aí, se a gente pega de novo, né, os filósofos, a psicologia, tem um filósofo que escreve sobre o desapego, a teoria do desapego, e ele fala sobre quando você se sente rejeitada, desde criança, o seu inconsciente, ele trabalha assim: ah, me rejeitou, então também não te quero, então também não preciso de você. E aí você começa a bloquear aquilo que a sua mãe faz também. Então a gente bloqueia coisas. Ah, você me rejeita, então também vou te rejeitar. Só que isso é inconsciente. Lá atrás no nosso inconsciente a gente tá o quê? Ai, ansiando por amor, gritando, eu quero ser visto, eu não dou conta de você não me amar do jeito que eu te amo, eu te ignoro porque eu não dou conta de ser ignorada. E aí vira essa bola de neve, esses conflitos e tudo mais, né? Mas o que eu percebo, gente, como sair de tudo isso? Como lidar com uma mãe que a gente rotula narcisista? Primeiro, a visão sistêmica é que toda vez que você critica seu pai e sua mãe, toda vez que você rotula, você tá vendo só sobre o seu ângulo, seu ponto de vista. E toda vez que você tem esse comportamento de crítica, você olha para trás. Você olha para trás para mudar a história. Toda vez que você olha para trás, você não tá aqui.
olhando para a vida, vivendo a vida que você precisa viver. Fran, o que eu vou fazer? Eu vou excluir o fato do que aconteceu comigo ou eu vou ignorar o fato que aconteceu comigo? Não! Você vai assumir a responsabilidade que você não é vítima. Você é a evolução desse sistema, você dá continuidade para esse sistema nesse momento onde os recursos estão mais disponíveis. Se eu ficar tentando mudar a história do que aconteceu, eu não tô aqui na frente construindo a nova história de acordo com todos os recursos que eu tô recebendo. Quando a gente está criticando, existe o processo de baixa consciência e de alto nível de consciência. Como que eu sei se eu tô com a baixa consciência e como que eu sei se eu tô com alto nível de consciência? Quando eu tô com baixa consciência, eu tô com a visão limitada. Então eu olho aquele fato e vejo aquilo e ponto final. E aí eu quero continuar tendo a visão limitada. Então cada vez mais eu falo disso, cada vez mais foco naquilo, tem uma brecha, eu já tô voltando lá pro passado. Lembra bem, gente, quando você tá recontando a história, você tá revivendo no seu corpo toda a história novamente. Então, a frequência que você tá emitindo é tudo aquilo que você tá falando que você viveu. Como que faz? Acolhe aquilo. Acolhe. O que é acolher? Ok, tudo isso aconteceu comigo, eu não vou fechar os olhos para o que aconteceu comigo. Mas eu tô usando isso a meu favor ou contra mim? Eu tô presa aqui tentando mudar a história e dizer como meu pai e minha mãe deveriam viver, ou eu tô aqui usando a vida que eu recebi deles e construindo uma nova história? Então acolhe aquilo ali e abre a percepção, abre o nível de consciência. É como se eu tô vendo desse lugar aqui, mas eu preciso sair desse lugar e ver um novo lugar. Vou ver ao contrário, eu vou atrás da câmera ao invés de ir para a câmera, já vai mudar toda a história, já vai mudar todo o ângulo. Então, quando você se permite ver por outro lugar, quando você se abre para essas questões de visualizar, de perceber diferente do que você percebe hoje, você expande a sua percepção, você expande o seu nível de consciência. E aí você começa a ter novas informações e a partir de novas informações você começa a ter novas atitudes com aquilo. Por que uma constelação é boa, mas não funciona para todo mundo? Porque a constelação vai te mostrar um outro ângulo. Se eu continuar vendo naquela perspectiva e não me abrir daquilo, não vai funcionar para você. Não tem pílula mágica, a constelação não vai funcionar. Eu sou consteladora, eu posso falar isso porque eu vejo no campo, eu estudo sobre isso, eu vivencio isso. O que faz a constelação mudar isso para você? Você ampliar a sua forma de ver, você entender aquilo que está sendo mostrado, que é uma forma diferente que você contou e recontou a vida inteira, e você se permitir, a partir desses fatos, ter uma nova postura com a sua vida. Sair daquele lugar de compensação, daquele lugar de carregar as dores que não são suas e tudo mais, e ir pra frente e viver uma nova história. Toda vez que eu digo pra uma pessoa, essa pessoa é tal coisa, eu estou julgando ela de acordo com a minha personalidade, a minha experiência interna, a experiência minha familiar e a experiência minha social. Então eu não vejo essa pessoa como ela é. Eu vejo essa pessoa de acordo com as minhas experiências. Então essas pessoas são projeções minhas. Ah, Fran, quer dizer que o que eu vivi com a minha mãe, então é uma projeção minha. Não, o que você viveu com a sua mãe formou experiências em você, formou memórias em você, que quando você se relaciona, você usa essas memórias sem ter consciência delas. A partir do momento que você tem consciência, que você olha para elas, você começa a fazer movimentos diferentes, você começa a entender aquilo diferente. Quando eu pego, acolho aquela história, boto aquela história na minha frente, sento em outro lugar para ver a mesma história,
eu olho, saio desse lugar de só sentir dor, foi o meu lugar. Então eu acolho e entendo todas vocês que estiveram nesse lugar com toda a minha amorosidade, gente. Mas eu tenho que trazer informações para contribuir. A informação contribui para que a gente amplie essa consciência. A gente só chega na expansão de consciência através do conhecimento. Por isso que eu compartilho tanta coisa. Quanto mais pessoas conscientes, mais a gente vai evoluir como pessoa, como ser humano. Então é importante esses conhecimentos. Eu botei toda aquela situação na minha frente, peguei todas as informações e sentei em outro lugar. Então aqui eu estava identificada, ou eu estava vítima, ou eu estava vilão, ou eu estava salvador. São só as três posturas que a gente tem, mas que interfere tudo. Vítima, vilão e salvador. Então eu tô nesses 3 lugares aqui. Eu saio desse lugar como um lugar neutro. Peraí, o que realmente tem essa história? Eu não quero ser vilão, eu não quero ser vítima, eu não quero ser salvador. Se eu não sou vítima, por que aconteceu isso comigo? Qual a minha parte nisso? Qual que é o meu aprendizado? O que eu me tornei com isso? Eu não quero mais ser o salvador, cada um tem a sua história, eu não quero viver a história da minha mãe, eu não quero viver a história do meu pai, eu sou uma continuidade da história, eu não posso negar isso, eu pertenço a tudo isso, mas eu posso fazer diferente de tudo isso, porque eles já fizeram até aqui. E eu posso fazer a partir daqui, seguindo o fluxo da evolução. Então eu não quero ser salvador e ficar salvando eles. Eu vivo a minha vida, a partir disso eu salvo eles por ressonância. E eu não sou o vilão. Eles não estão assim porque eu nasci, porque eu existi ou coisa assim. Tudo isso, um sistema familiar, precisavam dessas pessoas, dessa situação, e agora tem uma oportunidade de expandir isso, de fazer diferente tudo isso. Qual é o meu aprendizado? O que eu aprendi com essa dor, com essas vezes que eu fui espancada, com essas vezes que eu tive uma relação onde eu me senti abusada? O que isso me tornou? Me tornou uma pessoa capaz de fazer coisas que eu achava que eu não podia fazer? Me tornou uma pessoa que sabe viver sob pressão? Não tinha parado para pensar nisso. Então eu já tô expandindo. Eu saio desse lugar de realmente tá só ali, ou vítima, ou vilã, ou salvadora. E vou para esse lugar de que, peraí, se isso aconteceu comigo, será que eu posso usar isso a favor de mim e não contra mim? Será que eu posso sair desse lugar de rotular e ver as coisas sem tantos conceitos, sem tanta visão identificada? É muito importante, gente, um dos aprendizados, né? Os 4 Compromissos é um livro muito interessante e uma das coisas ele fala que a nossa tendência é levar tudo pro pessoal. Então a nossa mãe, ela tá lá no processo batendo na gente. Muitas vezes, quando eu voltei para essa criança que apanhava, eu entendi que a minha mãe não tava batendo por conta do que eu tinha feito. Ela tava batendo por conta de coisas que ela se sentia frustrada. Não é eu, é ela. As questões são dela. Mas ela desconta em mim. Ok. Porque eu estava permissível de alguma forma e que isso trouxe algum aprendizado, alguma experiência para mim. Eu saio, me desvinculo disso ou eu continuo vivendo aquilo ali. Então toda vez que eu quiser rotular ou julgar, gente, partindo também da psicologia que traz as teorias do espelho, onde tudo são os nossos reflexos, isso que eu odeio na minha mãe também tem dentro de mim. Fran, mas como assim? Então eu sou uma narcisista também. Você é 50% sua mãe, 50% seu pai. Você traz questões de sombra desse sistema familiar e questões de potenciais desse familiar. Não dá para excluir. A gente não exclui o medo. Uma transformação é excluir, é mudar tudo. Não, gente. Olhar diferente para as questões que aconteceram antes. Isso é ressignificar. Você sai daquela fala de falar sempre a mesma coisa e percebe diferente, entende diferente. E aí você consegue seguir diferente, você não vai excluir fato. Eu sofri tanto com agressividade, que não era só de mãe, era do sistema inteiro, que eu achei dentro de mim uma forma de ser doce. Porque eu não queria que as pessoas sofressem o quanto que eu sofria com a agressividade. Quer dizer que a agressividade não tá mais dentro de mim? Não.
Eu acolho ela, que me fez dar esse lugar para o meu lado doce. Então ela também ensina, a dor também ensina. Depois que você entende, que você aprende, você não precisa mais passar aquela dor para aprender, cada vez fica mais leve, mais fácil. Mas nesse ponto, para você se desprender daquele passado, parar de reviver toda aquela história, ficar preso no julgamento, lá você precisa, de alguma forma, sair desse lugar que você ocupa hoje para ir para um outro lugar. Um outro lugar que tá aberto a olhar essa história de forma diferente. A gente tem um ideal no nosso inconsciente. Um ideal de pai, de mãe, de sistema familiar e de vida. E aí eu te pergunto esse ideal. Você é perfeita? Não, não é. Todo mundo sabe que não é. Eu tento fazer o meu melhor, certo? Todo mundo aqui tenta fazer o que acha que é certo. Mas sempre vem alguém e reprova. Sua mãe é perfeita? Não, ela é narcisista, ela não tem como ser perfeita. Alguém conhece alguém perfeito? Não! Dá esse lugar, dá esse direito para sua mãe de ser o que ela é. Fran, mas a minha mãe é maníaca. Ok, essa é a história dela. Você não precisa ser igual. Você toma esse aprendizado para fazer diferente. Enquanto eu ficar aqui, ó, usando a minha bengala, minha mãe é narcisista, minha mãe me bateu, minha mãe... O que eu tô usando, gente? Eu sou vítima, alguém vem me salvar. A pessoa sai dessa situação? Não sai. Então eu tô trazendo isso para que você consiga sair desse lugar. Sabe, para que você olhe, beleza, eu não posso mudar o que aconteceu, eu vou ficar realmente aqui criticando, rotulando, ao invés de fazer diferente? Vamos fazer diferente, a gente tá aqui para isso. Ah, a gente é alguém especial? Sim, todos nós. Todos nós. Quem veio antes, por ter passado já por tudo que passaram, no momento mais limitado, mais dor, mais dificuldade, menos consciência. E a gente é importante por estar aqui, pegando todo esse momento que eles abriram pra gente com mais evolução, mais consciência, mais alegria e podendo fazer, né, essa nova história. Então todos são especiais. Qual que é o seu propósito de vida? O que vai te fazer ter sentido? Você expandir essa percepção. Não é fazer um trabalho grandioso que todo mundo te reconhece. Não é ter o aplauso de todo mundo. Não é isso o propósito, gente. O propósito é viver. Viver a sua história. Quando você vive plenamente aqui e agora, porque você não tá presa lá no passado, você faz a sua história. Tudo na constelação pertence, é uma das 3 leis sistêmicas, tudo pertence. Então, o julgamento também pertence. Ele faz parte do ser humano, só que a gente não precisa usar isso como uma forma de vida. Dá um lugar pro julgamento. Ok, julgamento, você me trouxe para algumas situações, graças ao julgamento eu sofri. Quem julga separa, quem separa sofre, porque somos universo, unidade. Se eu tô julgando você, eu tô me julgando. Mas o julgamento, ele às vezes, através da dor, ele te traz para um lugar de buscar algo novo. Por isso que você veio aqui. Você veio aqui para evoluir, para trazer nova consciência, nova percepção. Vocês, de alguma forma, consciente ou não, vocês estão escolhendo sair daquele nível limitado e se permitir expandir a percepção. Então, quando a gente olha que ninguém é perfeito, que todo mundo está no processo de evolução e que o julgamento ele faz parte, ele é natural, mas que eu não preciso me apoiar nele, eu volto e olho de novo para a história da minha mãe. Gente, geralmente quem tem comportamentos abusivos, de agressão e tudo mais, quer ser visto. Por que a gente briga? A gente briga para ser visto. A gente quer dizer, eu existo, eu tenho opinião, eu tô aqui, me veja. Então toda agressividade, ela é uma forma de pedido de socorro. Toda agressividade, ela é uma forma de dizer, olha pra mim. Aquele chacoalhão que a gente dá é uma forma de dizer, olha pra mim. Então todo mundo quer ser visto. Aquela mãe, quando eu olho para a história da minha mãe, que eu já contei para vocês, eu vi o quanto que ela foi rejeitada.
Eu vi o quanto que ela se sentia acuada, como ela sempre se via sendo criticada, com problemas de relacionamento. Então, tudo que eu oferecia ameaça, ela brigava pra dizer, peraí, eu tô aqui? Quantas vezes eu não fiz isso? A gente fica brigando com essa mãe, dizendo, você não me vê. Porque no inconsciente, eu quero ser vista. Então, essa briga que você tem hoje com a sua mãe, é uma briga pra ser vista. Só que às vezes a mãe não vai conseguir te ver, porque ela tá tão presa nas histórias do passado dela, que o que ela conseguiu fazer por você foi te trazer pra vida. Porque foi um movimento de essência dela. Por mais que ela tentasse te tirar fisicamente, ela cheia dos medos, cheia de tudo, o movimento de essência dela foi permitir que você viesse pra vida. Só que ela não dá conta de te dar o que você queria que ela te desse. Porque ela tá presa lá nas histórias. Quantos campos de constelação a gente abre e a mãe tá virada pra trás, a avó tá virada pra trás, todas as mulheres pra trás, todo mundo assim, ó, pra trás. O que isso quer dizer? Presa no sistema. Ao invés de estar construindo a vida aqui, tá podendo ser a mãe, tá podendo ser a esposa, tá podendo... Não, eu tô lá atrás, meu corpo tá aqui. Mas internamente eu tô revivendo todas as histórias lá de trás. Então, quando você tá lá julgando, é a mesma coisa. Você não tá aqui, você tá lá atrás vivendo. Aí por isso que as coisas aqui e agora não acontecem como você gostaria. Porque você só tá de corpo aqui, mas você não tá de presença. Sua presença tá no passado. E quando a gente tá inteira, quando a gente resolve construir algo novo e diferente, fazer pela gente, assume sem bengalas, sem desculpa de fizeram pra mim, que eu sou a coitada e que alguém me salva, você constrói aqui e agora. Você faz aqui e agora. Você se dá o olhar que você não pôde receber. Porque você recebeu muito mais que olhar. Você recebeu a oportunidade de você se olhar estando aqui na vida. Até uma certa fase da minha história, eu só lembrava de coisas negativas. Depois que eu comecei a sentar em outros lugares, eu comecei a lembrar de coisas que, se me perguntasse há 1, 2, 3 anos atrás, eu ia dizer, não, minha mãe nunca fez nada de bom pra mim. Então, partindo desse lugar de que eu sou humana, eu tenho um monte de erro, eu julgo, mas eu tenho potenciais, eu tenho a força de fazer diferente, agora você pode entender que o olhar que você não recebeu, você dá pra você. E a vida que seu pai, sua mãe, o sistema familiar, qualquer pessoa vive, é dele, gente. Não fica lá desperdiçando a sua vida vivendo a história das outras pessoas. Mas eu quero ver minha mãe feliz, óbvio que eu quero. Mas ela me deu essa oportunidade para que eu pudesse fazer por quem não conseguiu fazer por si. E quando eu faço diferente, eu inspiro eles a viver diferente. Mas para isso você tem que estar focada aqui na frente, não atrás. Sai desse lugar de salvadora, sai desse lugar de vítima, sai desse lugar de vilão. Todo mundo tá mal por causa de mim, porque eu não deveria ter existido. Quantas vezes eu já ouvi falar, você não devia ter existido? Claro que não! No momento de dor, de sofrimento, ter a responsabilidade por mais uma criança é muito mais desafiador, né, gente? Quando você vive de novo, quando você volta pra lá e se permite olhar daquele mesmo lugar, você vive tudo isso no seu corpo de novo, tudo isso. Vibra isso, por isso que dói, por isso que trava, por isso que... E isso que você reviveu, você emite de energia. E isso que você emite de energia faz com que aconteça mais disso. Porque se a gente é um campo magnético, o que que o magnético faz? Atrai. Magnetismo, né? Então se a gente tem um campo magnético e a gente tá dizendo eu quero amor, eu quero felicidade, mas não é isso que você tá falando no seu campo. Porque eu quero amor, eu quero felicidade, eu quero viver relacionamentos harmoniosos, mas eu tô aqui, ó, vivendo essa dor, vivendo, tô apegada lá, olhando só aquele ponto de vista que eu experienciei no passado, não tirando nenhum aprendizado. Então eu tô informando isso e a minha realidade vem mais isso. Por isso que eu posso pensar que eu quero algo diferente, mas minha realidade continua igual.
porque você não ressignificou o que estava aqui dentro. A gente não exclui, a gente não faz de conta que não existiu, a gente ressignifica. Ressignificar é pegar e dizer, eu não quero mais sentir isso, porque pra mim isso não é bom. Pra mim, por mim isso não é bom. E pras pessoas que estão à minha volta também não é. Então, olha pra isso, vê quais foram os aprendizados que isso te trouxe. Te tornou uma pessoa mais forte? Que fez coisas que você achava que não sabia fazer, te trouxe experiência de vida que hoje você sente na pele e por isso que você entende melhor quando você recebe uma explicação, porque você vivenciou aquilo. É o que aconteceu comigo. Hoje eu posso falar de dor porque eu sentia dor na pele. Eu vou ficar com raiva dessa dor ou eu vou agradecer essa dor? Gratidão, dor, que me trouxe até aqui para hoje eu poder viver isso. Isso é ressignificar. Você vai continuar com raiva de tudo que aconteceu ou você vai usar aquilo tudo de aprendizado para fazer uma nova história? E aí você vai ver que aquilo te trouxe muito mais coisas positivas, embora tenha doído, do que negativa. De que a vida ela tem um fluxo sábio e divino e que a gente tem um ser, uma essência aqui que nos traz situações de aprendizado o tempo todo. E quando a gente se permite aprender o que tem que aprender, a gente para de brigar contra aquilo. Aí eu fico brigando contra aquela dor que eu tô sentindo, ao invés de acolher ela e dizer, tá bom, dor, me mostra o que você tem pra me ensinar. Isso é acolhimento, isso é se permitir ver de outro lugar, isso é expandir o nível de consciência, o nível de percepção. Quanto mais você critica a sua origem, os seus pais, a sua vida, o que passou, mais condicionado à limitação você fica. Por isso que você não se realiza profissionalmente, por isso que você não tem saúde, porque você tá lá preso às limitações do passado. Quando eu não estou mais lá julgando ou brigando, eu acolhi, vi o que me trouxe, eu posso usar todos esses aprendizados para fazer diferente agora. Para construir algo aqui e agora, na minha presença, dentro da minha nova realidade, da minha nova perspectiva. Eu vejo mães narcisistas, acolho, mas eu tomo a força daquilo para fazer diferente. Eu não fico presa naquilo, tentando mudar como elas deveriam ser ou como deveriam ter sido. Eu ajudo fazendo esse momento agora com mais consciência.